O STF acabou de anunciar o trânsito em julgado dos casos envolvendo o Anderson Torres, o Alexandre Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem muita notícia chegando da capital federal. O Rodrigo Vilela está conosco, da Rádio Bandeirantes de Brasília. Oi, Rodrigo, boa tarde para você. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde. Ronald, Olá. pouco antes da gente entrar com essa confirmação do trânsito em julgado da declaração do trânsito em julgado desse processo do Jair Bolsonaro, Ronald, a gente acaba de confirmar a prisão de Augusto Heleno e também de Paulo Sérgio Nogueira. Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão, né, nesse processo da trama golpista, ele que é do Núcleo 1, junto com Paulo Sérgio Nogueira. Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, essa prisão que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também essa prisão que é acompanhada por generais de 4 estrelas. Augusto Heleno foi general e ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Paulo Sérgio, que é general e foi ministro da Defesa, eles que estavam na composição do chamado Núcleo 1 nessa trama golpista, foram condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Dia agitado aqui em Brasília, como eu disse na minha entrada, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal também declarou o trânsito em julgado das condenações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, também das ações do deputado federal Alexandre Ramagem e do ex-ministro Anderson Torres. Essa declaração foi emitida há pouco, logo no início da tarde, assinada pela Secretaria Judiciária. E aí, com essa decisão, o processo se encerra. A medida abre a possibilidade de que o relator do processo, que é o ministro Moraes, Alexandre de Moraes, decrete o cumprimento imediato da pena de Bolsonaro, Torres e Ramagens, no caso da tentativa de golpe de Estado. A partir daí, os condenados serão levados aos locais de cumprimento da pena, que serão definidos também pelo ministro relator Alexandre de Moraes. A defesa de Bolsonaro e Ramagem não apresentaram novos embargos de declaração. O prazo para encaminhar esse recurso ao Supremo Tribunal Federal terminou ontem às 23 horas e 59 minutos. Como esses embargos não podem mudar a pena, se Moraes considerasse isso uma manobra protelatória para atrasar a prisão definitiva dos réus, o ministro poderia até aplicar uma multa. A expectativa de que a defesa de Bolsonaro ainda apresente um chamado embargo infringente. Isso que é um recurso apresentado, esse recurso, a expectativa de que seja apresentado até sexta-feira. Embargos infringentes que servem para questionar decisões tomadas sem unanimidade, que é o caso de Bolsonaro, que foi condenado pela primeira turma por 4 votos a 1. Bolsonaro, lembra a vocês, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Anderson Torres a 24 anos de prisão e Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, foragido a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. Volto com vocês. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela tua participação aqui, microfone aberto para todas as novidades, você nos informar aqui em primeira mão, tá bom? Obrigado, meu amigo. Um abraço. Zaidan, tudo se avizinhava dessa forma, depois que houve a não tentativa do último recurso por parte de Ramagem e do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou claro que entendiam que ali não havia nenhuma perspectiva, mas não se passaram algumas horas para que o trânsito em julgado, incluindo aí Anderson Torres, fosse declarado com um documento já publicado, e além disso, as prisões do general Augusto Heleno e do Paulo Sérgio também, ambos foram lá para o comando militar levados pelas viaturas do Exército. Zaidan. Aliás, sempre que um militar oficial é preso, ou mesmo uma detenção provisória, não é o caso, aí já é para cumprimento de pena, há dentro das Forças Armadas uma espécie de código que determina o seguinte: ele tem que ser preso, só pode ser preso por alguém que tenha, no mínimo, a mesma posição hierárquica, né? Então, por isso, os generais 4 estrelas participaram dessa operação. Isso é antiquíssimo. Aliás, quando mandaram prender o Marechal Lott, né, por motivos opostos, pela defesa da democracia, o Lott teve muitos problemas depois dentro das Forças Armadas, e até morrer teve problemas.
Mas ele quando foi preso, ele exigiu que fosse alguém, fosse um marechal, e foi dificílimo encontrar um marechal que pudesse fazer cumprir o código, né? Mas eles não vão para a prisão comum. Então, o início de cumprimento de pena em regime fechado se dará no quartel-general no Distrito Federal, em Brasília, quartel do Planalto. E terão conforto, etc., mas é uma prisão, né? Não podem sair. Mas, obviamente, não é muito diferente de uma carceragem comum, né? Muito diferente. O Anderson Torres, aliás, meu caro Ronald, está solicitando que ele inicie o cumprimento da pena em regime fechado ou na Polícia Federal ou em um quartel da Polícia Militar do Distrito Federal. O cara ninguém quer ir para a carceragem comum, né? Então ele solicitou que seja autorizada a sua ida para o quartel da PM ou para a Polícia Federal. O Ramagem picou a mula, né? Foi para os Estados Unidos e aí, claro, tem usado agora, como ele está lá, ele pode falar à vontade, então ele tem descarregado todo aquele discurso, né, relativo à perseguição, etc., e está nos Estados Unidos. Resta saber se haverá colaboração das autoridades dos Estados Unidos para que ele seja deportado para o Brasil, ou se não, se ele receberá um asilo nos Estados Unidos. E aí teria de ser configurado um asilo político, o que caracterizaria uma posição do governo dos Estados Unidos de que enxerga todo o episódio como político e não como um caso da justiça, um caso criminal. E, por fim, o Bolsonaro. Já houve uma antecipação, né? Já sabia que a prisão preventiva ela seria emendada com a ordem para a prisão, ou seja, para o início do cumprimento de pena. Esses embargos infringentes, eles esbarram, meu caro Ronald, numa decisão que não é o que está na lei, não é o que está na Constituição, não é esse tipo de previsão, mas é regimental, está no regimento do Supremo Tribunal Federal, que determinou que, em julgamentos no pleno, um recurso como embargo infringente só é cabível se houver 4 votos divergentes de uma condenação, de uma posição vencedora. 4 votos divergentes. E no caso das turmas, eles, então, fizeram uma espécie de cálculo e deixaram por 2. Né? Então, dos 5 votos, agora são 4 ainda na primeira turma, mas dos 5 votos, porque houve o voto do Fux, e o Fux foi a única divergência. Portanto, não há um segundo voto. E, nesse entendimento regimental do Supremo, não cabe embargo infringente quando não há pelo menos 2 votos em julgamentos realizados nas turmas e 4 votos em julgamentos realizados no pleno. Mas, claro, a própria defesa sabe que isso é apenas para dizer, estive aqui, tentei tudo que pôde, etc., até porque é bem remunerada a defesa, mas a própria decisão do Moraes indica que ele nem enxerga essa possibilidade de embargo infringente se houver dele ser acolhido no Supremo Tribunal Federal. Então agora será o início do cumprimento da pena. Deixa de ser uma prisão provisória e passa a ser uma prisão preventiva e passa a ser cumprimento de pena. 3h14. Vamos falar como politicamente isso se resolve, se é que se resolve, e de que maneira as próximas horas em Brasília vão emergir ou vão borbulhar a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do cumprimento da pena do trânsito em julgado, das próximas novidades que devem sair ao longo das próximas horas também.